Sejam bem-vindos a mais um episódio especial, parceria da J Monte, Estação I e Casa Cor Piauí, um dos maiores eventos do Brasil agora com a grife aqui na nossa capital, em Teresina. E, obviamente, a gente está nessa expectativa muito grande de que aconteça esse grande evento. No episódio de hoje, a gente traz um ser muito especial. São 30 anos de construção de uma marca, de uma grife, de uma carreira. Para você ter ideia, ele é arquiteto formado pela Universidade Federal do Ceará em 1994 e vem marchando junto com a arquitetura teresinense e piauiense, trazendo os mais relevantes trabalhos aqui, sem sombra de dúvidas, no nosso estado. Ele vai ter um espaço na Casa Cor, aliás, o maior espaço, diga-se de passagem, que vai ser o Loft, a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas antes, quero chamar aqui a nossa podcaster também, fundadora dessa ideia, a nossa querida José. Uma salva de palmas para a nossa querida José. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela receptividade aqui nesse espaço maravilhoso, entrevistando hoje, né, nosso grande personalidade. Uma grande personalidade que eu tenho um carinho enorme e admiração profissional. Então, eu queria que você apresentasse. Por favor. Aí você pegou. Por favor. Então, eu queria apresentar o Zé Ribeiro, formado há 30 anos, esse ano 30 anos de arquitetura, né, realizando grandes projetos, grandes sonhos dos seus clientes. Né, realmente é uma grife com a 2 Arquitetura. Ele é muito versátil, vem de projetos residenciais, comerciais, ambientações, conhece a saúde, que é um dos principais nichos. Conhece, né, o mundo inteiro, pesquisando. Então, assim, seja muito bem-vindo à nossa série, né? A nossa série do podcast da Prêmio, da J Monte, e que vamos falar um pouquinho de arquitetura, de beleza, de sonho. Bem-vindo, Zé Ribeiro. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, maravilha. Agradecer as palavras elogiosas aí já no começo. Mas mais que justo, né? 30 anos não são 30 dias, né? É uma construção grande. Verdade. A arquitetura entrou na sua vida desde muito jovem ou era uma coisa familiar? A família do meu pai tinha uma construtora, Piauí Construtora, e era uma construtora muito grande na época, né? São 11 irmãos a família do meu pai. Caramba! E todos com engenharia, com construção e tal. E então fui criado nesse meio. Eu lembro de ir para o escritório do meu pai quando era pequeno e tinha umas perspectivas à mão que se fazia na época de um arquiteto muito conhecido, Antônio Luiz, da Maloca, que era parceiro da construtora e tal. E eu achava aquilo lindo. Quando eu descobri que quem fazia aquilo era o arquiteto, eu quis ser arquiteto. Acho que eu devia ter uns 8, 9 anos. Ali você já tinha certeza? Pronto. Então resolvi ali que eu queria ser arquiteto. Queria trabalhar com construção e queria fazer aquilo que eu achava bonito, aquele desenhar, projetar, criar casa, criar construção. Com 8 anos você já fazia os primeiros rascunhos? Eu gostava de desenhar outras coisas, não relativas à arquitetura, né? Mas aí fui enveredando para isso e terminou que virou... O talento desponta em pequenas atitudes infantis, né? É verdade. Tu lembra, assim, do primeiro desenho que mais marcou? Não, eu lembro que na sede da construtora tinha muitos desenhos feitos por ele, de prédios que a construtora fazia e tal, e aí eu fui enveredando por aquilo ali, achando cada vez mais bonito, e vendo, tendo curiosidade, pesquisando. Na época, não tinha internet, não tinha nada, mas assim, todo o material que eu via de revista e tal, ia acumulando ali? Já ia acumulando, sempre fui um colecionador. Revista de arquitetura, eu tenho ainda hoje no escritório a coleção monstruosa. Hoje elas praticamente sumiram, né? Porque é o mais digital, né? O papel está sumindo cada vez mais. O papel moeda, papel de tudo. Nos últimos 5 anos, então, que eu diga. Mas eu tenho uma coleção muito grande de revistas. Deixa eu te fazer essa pergunta. A arquitetura foi sempre a primeira opção para o vestibular? Sempre foi a única opção. Na verdade, quando eu fiz arquitetura, não tinha arquitetura aqui em Teresina, né? Eu fui fazer em Fortaleza, né? E formei. E lá eu fiz o vestibular, só tinha arquitetura na Federal, e eu fiz também um na Unifor para direito, passei dos 2, mas eu fiz o da Unifor só para fazer. Aí comecei a cursar, terminei a arquitetura lá e vim para cá. Foi quando eu conheci a Yamara e ela tinha formado em Recife, né? Também arquiteta. Também arquiteta. Um grande nome da arquitetura. Uma pessoa exemplar e muito talentosa também. E os 2 construíram junto esses quase 28 anos, né? Aí a gente... Em 96 a gente casou e fundou a 2 Arquitetura. Né? Que é uma grife hoje. Aí a gente sempre trabalhou muito, a gente acompanhou a verticalização da cidade, então muito apartamento, muito prédio, a gente fazia muita ambientação de apartamento. No início, para entrar nessa roda, eu digo a roda da vida, da arquitetura, que é muito complicado, né? Você pegar um projeto grande. Como é que foi esse início?
30 anos atrás era mais fácil, né? Porque assim, o mercado era menor, mas tinha menos profissionais também, né? E muita gente tinha emprego, e a arquitetura, o escritório de arquitetura, só com arquitetura, eram poucas pessoas que tinham, né? Então, de certa forma, tinha um nicho aberto aí. E a gente chegou nessa hora. Na época certa, na hora certa. Eu acho que o timing foi bom. E a área médica também sempre foi muito aberta para a gente, né? Porque a família da Yamara tem muito médico. Então, a gente começou a fazer projeto na área médica e isso se tornou uma coisa muito forte no escritório também. A gente faz ainda hoje muita coisa Não na área deixa médica. o projeto comercial, ele traz uma vitrine muito grande, porque geralmente tem um apelo de ser visível, né? É. E isso vai chamando. Eu lembro que o primeiro consultório da minha cunhada, também há uns 28, 30 anos atrás, já foi da Yamara. Já? Sim. Então, essa expertise sobre saúde começou desde o início ali. Começou desde o início, porque também foi um mercado muito forte em Teresina, ainda é, Ainda né? é. Mas quando começou as pessoas querem fazer clínicas mais elaboradas, hospitais mais elaborados, então a gente, nesse momento da cidade de verticalização, de ambientação de apartamentos, de clínicas, a gente É porque pegou isso no começo. era muito de praxe como eram as clínicas antigamente, né? Era tudo paredona branca, não tinha muito... E hoje a área hospitalar é totalmente diferente, né? Você já pensa numa arquitetura muito mais aconchegante, muito mais acolhedora, com muita madeira, muito verde, né? Uma arquitetura que seja mais... Uma iluminação diferente, Uma iluminação mais suave. Então você não tem mais aquela coisa fria. Desde o começo a gente tinha sempre essa visão de não fazer uma coisa tão fria. O primeiro grande desafio do escritório? Olha, a gente já fez prédios, né? Alguns prédios altos, mas nunca foi o nosso foco. Mas realmente, assim, um prédio de 15 andares já é uma coisa mais difícil. Desafiador, né? Mais desafiador, porque deixa uma marca no skyline da cidade, né? Então a gente já fez perto do Riverside, ali tem um Loft Sorro, tem o edifício Guimarães Rosa, que é um edifício de 15 andares também. Então são grandes desafios. Mas, assim, centro médico grande a gente já fez, né? Muita coisa, já fizemos hospitais, o Hospital Francisco Vilar, já fez... Foi vocês. A gente que fez na época, desde o começo, né? Agora eles já estão com outra configuração, porque o hospital foi repassado, então tem uma outra... outra dinâmica. Dinâmica agora, mas, assim, muita coisa grande na área de saúde e muita casa, né? Mais recentemente, muita casa. Tem uma coisa que me chama a atenção, José e José, é essa evolução da arquitetura, principalmente de uns 15 anos para cá, 15 a 20 anos, né? Meio que era moldado, era formatado e cada vez mais gourmetizaram a arquitetura de dizer assim, não, eu quero é desse jeito. Mesmo que aquilo não fique tão legal, mas aí o arquiteto consegue... Na verdade, você tem uma personalização muito maior hoje em dia, né? E as ferramentas de produção de desenho, né, com 3D, com tudo isso, facilitaram muito a compreensão do cliente, para o bem ou para o mal, né? É verdade. A globalização trouxe isso, a visão, né, o acesso a outros projetos, a outros locais, existe uma identidade de todo jeito. E o arquiteto, ele entra como lapidador de tudo isso, o realizador e o lapidador, né? É verdade, as pessoas hoje têm muita informação, muita né? referência. Na área médica tem o Dr. Google, né? Então, na área de arquitetura tem isso também. As pessoas veem as imagens e, às vezes, tem sem nenhum filtro, né? Acha bonito uma coisa, acha bonita outra coisa. Chega com referências que não dá. Se você costurar, fica um Frankenstein. Então, o papel do arquiteto é muito esse também, né? Você consegue ler, vai imaginando, que você desenha muito bem, né? Quando o cliente dá o briefing do que quer, já cria-se na cabeça, já mais ou menos isso? Já. E às vezes, assim, também você tem que educar um pouco o cliente, porque a pessoa não constrói casa todo ano, né? É verdade. Não constrói um empreendimento todo ano. Então, dizem que na vida, 2, 3 no máximo, né? Então, assim, a cada 10, 15 anos é que a pessoa vai mergulhar naquele universo de construção. E às vezes a pessoa está com referências totalmente antigas, né? Tipo de piso, louça, torneira, José sabe muito bem disso, todo ano tem lançamento, né? Agora as torneiras da década estão coloridas, tem azul, tem roxo, tem toda cor. Quer dizer, o cliente demora a absorver essas novidades e tem referência antiga ainda, né? Então, a gente tem que educar o cliente, também filtrar os modismos, né, para fazer uma arquitetura mais atemporal, que é importante também. Tem que ter esse... Uma das características, como observadora, né, do escritório, é que eles mesclam algo de qualidade e algo, uma certa tendência, né, são vanguardistas, eu observo isso, porque aquela construção, aquele projeto, aquele ambiente realizado, ele vai perdurar mais tempo. A gente observa que projetos do escritório que feito há 5, 10 anos atrás estão super atuais. E isso o cliente ganha tempo, porque ele demora mais a remodelar ou a querer trocar. Então, ele perpetua mais. Né? Então, isso é uma característica. Um projeto mais coeso, assim, se você amarra ele todo, se você faz pensando em todos os detalhes, por mais que ele envelheça bem, né?
Então, se você faz uma coisa de modinha demais, uma coisa que vai passar muito rápido, envelhece mal, né? Com 5, 6 anos já tá Já não assim, tem cara de moderno, né? já tem uma coisa assim, ficou meio datado, ficou meio cansado e tal. A gente procura fazer uma arquitetura mais limpa nesse sentido, né? Mas acredito eu que esses processos criativos que vocês têm como arquitetos, o escritório de vocês, esse pensar assim de ideias, tem que viajar muito para conhecer. É uma das principais. Você bebe dessa fonte de inspiração? Com certeza. Eu acho que tudo é inspiração, né? Na verdade, você constrói um repertório de ideias, de referências na sua cabeça que na hora de você projetar, tudo aquilo vem. Então, você vai no museu na Europa, ou você vai visitar na América Latina uma coisa mais rústica e tal. Tudo isso vira referência, né? Então, viagem, literatura, cinema, tudo que você vê, tudo que é visual. Cinema é um negócio sério, né? É muito bacana, porque você tem muito cenário de filme que é uma coisa muito enriquecedora. A gente tem um filme, por exemplo, Parasita, que é um filme que fez muito sucesso coreano aí, e foi construída uma casa só para gravar o filme, né? Uma casa moderna, contemporânea e tal, que era uma coisa que fazia parte do filme mesmo. Aí você já vai lá e bebe daquela fonte. É interessante você ver a arquitetura também como protagonista de outras áreas culturais, né? É muito interessante. Como é que foi essa relação com a J Monte, desde o início ali? Qual é o momento disruptivo da J Monte, por exemplo, com a Premium, que anteriormente você tinha um delay muito grande de conseguir determinados materiais, hoje isso é a pronta entrega? Eu acho que a J Monte faz parte da cultura da cidade construtiva já há muitos anos, né? Então, ela começou com um segmento mais básico e foi cada vez se aprimorando mais, né? Então, a Premium já foi um super salto, assim, que trouxe muito material novo para a cidade. E agora a Black também mais ainda, né? Que está uma coisa mais exclusiva, uma coisa mais boutique mesmo, né? Você leva o cliente para ficar imerso naquela atmosfera ali, o cliente já percebe muita coisa, já entende muito mais, né? Eu acho que tem esse lado educativo também do cliente, você mostrar as novidades de uma forma bem apresentada. E o que é bom que lá a gente não tem vendedores, a gente tem arquitetos vendedores, né, Joana? São consultores. Coincidência, também, esse ano a J Monte faz 30 anos de existência. 30. E coincide um pouco essa história, porque assim, existe uma evolução também. Nós fomos a primeira loja de autosserviço no Piauí, a gente vem do início de obra, a gente vem desde o cimento, a gente vem do cimento, que eu considero como uma grande base, e trouxe essa visibilidade e esse contato com quem está iniciando, né? Cimento, só uma curiosidade, é o segundo maior produto consumido no mundo. Só perde para a água. Todo dia constrói, né? Não tem jeito. E aí, assim, existe o movimento das lojas de balcão, que era no nosso início, a evolução para os home center, que são as lojas de autosserviço, a segunda evolução, as lojas boutiques, que são de acabamentos especialistas em acabamentos generalistas, e agora as lojas especializadas, que uma atende só pintura, outra atende só iluminação, no nosso caso, outra atende somente pisos e revestimentos, louças e metais. Então, assim, eu considero esses 4 grandes movimentos ao longo dessa história de 30 anos, né? Que coincide com o tempo do escritório. Exatamente, com o nosso tempo ali. Na verdade, assim, a gente evoluiu junto, eu acho, né? E o mercado também evoluiu. Então, acho que Teresina hoje é uma cidade que as pessoas capricham muito nas construções, as pessoas têm muita vontade de morar bem, de trabalhar bem, de apresentar um bom espaço. Então, isso é muito positivo para todos nós. E, assim, a J Monte ajudou a construir esse mercado também bem fortemente. E é interessante, né, José, a gente falar sobre isso, a mudança da arquitetura da pandemia para cá, né? Há 10 anos atrás, as famílias tinham 4, 5, você teve 11 ou 10 irmãos, né, com você. Tios. Então, assim, tios, perdão. Então, eram muitos quartos, casas com muitos quartos, e isso cada vez mais foi ficando singular. E hoje chegam os novos. O que mudou pós-pandemia? Na época da pandemia, eu acho que as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? Então, ficaram ali um ano trancado em casa, e as casas passaram a ser o centro das atenções, né? As pessoas não viajavam mais, as pessoas não compravam carro novo, roupa nova, não tinha para onde ir e tal. Então, a casa ficou sendo das atenções, as pessoas olharam bem o morar, né? E pensaram nesse morar cada vez mais confortável, né? Mais acolhedor. Eu acho que isso mudou um pouco, né? E aí, logo depois da pandemia, tinha uma demanda represada enorme, os condomínios aí se encheram de casas, o mercado de construção civil ficou lá em cima. Agora já arrefeceu um pouco mais porque as pessoas voltaram a circular. Então, só chega em casa para dormir, né? É bem isso. Então ficou de novo viagem, roupa, carro, tudo isso. Eu acho que a poeira, né, baixou. Baixou, mas ficou
na cultura das pessoas que o morar bem realmente vale a pena. Eu acho que isso ficou, né? Isso é uma coisa que a pandemia trouxe e não vai mais sair. E uma das características, assim, a nossa cidade no Nordeste é a única capital que não tem praia, que é um lazer democrático, né? E nós temos uma cultura de receber bem. A característica piauiense de Teresina é que você conhece a pessoa num dia e no outro dia você está levando para casa, é um Verdade. acolhimento, É isso né? aí. E o viver bem, morar bem, você estar bem em casa, passa por isso, por você receber os outros bem. Né? Então é uma característica muito nossa, né? Eu acho. Essa coisa da casa, da área social, da área de lazer, acolhedora para receber os amigos, a família. As famílias ainda são grandes, né? As pequenas são menores porque você tem um filho, 2, né? Mas já tem, as para trás já tem os tios, são muitos e tal. Então você tem reuniões familiares muito grandes ainda. E aí as casas são acolhedoras nesse sentido. As pessoas gostam de receber bem. Eu acho que isso ficou mais ainda marcado depois da pandemia. E a arquitetura do Piauí, ela realmente ela se mostra muito bem. Quando a gente tem acesso a comparar, a ver o que é realizado em outros estados, até estados, né, com mais ricos, mais, com valor econômico mais confortável, a gente sente essa diferença aqui. Eu fui um dia desses ali no Alphaville, eu fiquei assim perplexo com as casas. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu não E sabia? tem algumas muito bacanas fora do Alphaville também, fora do Aldebaran, casas de rua. Né? Fora de condomínio, a gente fez Muita recentemente uma casa coisa. muito bacana que não é no condomínio, né? Tem algumas pessoas que gostam de condomínio, outras que não. Tem gente que não gosta. Agora, é claro, você tem que investir mais em segurança, né? Porque as casas... Isso é uma coisa que mudou muito também na cidade nesses 30 anos. A segurança não é mais a mesma, né? Então, você tem casas de rua, quando você faz na rua, tem que ter muito mais segurança, muito mais cuidado, mais controle, né? Uma pergunta, uma curiosidade. Nesses novos projetos mais contemporâneos, nesses últimos 2 anos, eu tenho um prestador de serviço que ele falou, disse, olha, eu estou impressionado pela quantidade de vendas de elevadores residenciais, né? Dentro de casa, E parece-me que não é mais um item... Eu vou colocar ou não vou, não? Não é um item obrigatório, digamos Óbvio, assim. Mas, assim, muita gente está optando por isso, né? Porque também as casas são mais compactas, né? Nos condomínios você não tem grandes lotes para fazer casas térreas, né? Então termina sendo casa sempre de andar. E aí a pessoa pensa, às vezes, daqui a um tempo eu posso precisar, eu posso quebrar o pé, alguma coisa assim. Vou envelhecer. E quem não coloca, já deixa uma espaço, previsibilidade de muita local. gente tem Hoje tem pedido isso muito nos... Muito demais, muito mesmo. Já virou um item quase que obrigatório para as casas de 2 pavimentos. Já é um item que você agrega valor à casa como uma piscina, por exemplo, né? Isso. Você é obrigado a ter uma piscina, mas uma agrega boa valor. casa sempre tem uma piscina. Sempre então tem. é mais ou menos isso que está acontecendo com o E elevador. se tornou mais acessível também, né? Muito mais acessível. Você tem fábricas locais também já Pois fazendo. você falou sobre viver bem, o acolhimento, envelhecer bem aquela casa. Acho que isso ele já pensa muito, não vou precisar. E assim, a longevidade está chegando, né? Então A gente está vivendo mais, né? Exatamente. Né? Mais qualidade de vida. E eu acho que está sendo mais inteligente as construções. As construções, eu acho que chega um momento que você quer ter. Depois você quer que tenha qualidade. Então esse querer ter, ele fica mais longínquo, mais perene. Então, assim, eu acho que hoje tem essa coisa de você querer com qualidade e você fica mais tempo. E quando vai repassar também, né? Agrega valor. Sem sombra de dúvida. Eu acho também que é uma coisa, tem um apelo tecnológico, como a automação também. Hoje você consegue personalizar o elevador. Você botar a Alexa para ligar o ar-condicionado, para não sei o quê, você tem um elevador. Então, esse apelo tecnológico também agrega valor para emocional. São até, detalhes, né? São detalhes que fazem a diferença. Eu comparo muito também com o carro. Você tem o carro básico e você tem o carro, os dois são do mesmo tamanho, te levam ao mesmo lugar, é um transporte. É bem isso. Né? Mas um é muito básico e o outro tá cheio de acessório. Tem mulher que compra carro porque tem um espelhinho de olhar, tem onde bota, né? Então vai vendo aquele porta-treco. Então a casa, ela é bem isso, ela assim, são detalhes. Né? E você vê. E o interessante é que o escritório de arquitetura, eu também que sou arquiteta, assim, nunca trabalhei com escritório, mas tenho o privilégio de acompanhar tanto os especificadores, que são os escritórios, como os clientes e os fornecedores. Então, assim, a gente tem acesso. São meio psicólogos, porque eles têm que ter um entendimento do que o cliente quer mais, o que o cliente dá importância, porque tem uns que não ligam, não estão nem aí para os quartos, para a sala, mas ligam para a cozinha. Outro não está nem aí para a casa em si, mas a área de lazer, a cereja. Uma casa não tem só o morador, né? Então sempre tem o marido, a mulher, os filhos, e às vezes cada um tem uma opinião diferente. Aí para conciliar... aí você tem que ser um conciliador, você tem que ouvir o outro e tal. Recentemente a gente fez
um apartamento e é um apartamento grande e a suíte master tem 2 banheiros, do marido e da mulher. E ele queria o banheiro dele preto. Ela disse, não, mas preto. Ele disse, mas o banheiro é meu. Eu, quero... Aí Eu ia te defendi. perguntar sobre isso, porque cada vez mais vivemos, isso é fato, no mundo individualista, né? É o meu jeito. Essas novas construções, novos apartamentos, eles pedem muito mesmo 2 banheiros, geralmente Já até tem muitas vezes 2 apartamento. quartos. Não, 2 quartos não, mas assim... Eu já vi história aqui de Já, 2. já ouvi também. Para mim nunca chegou. Normalmente tem 1 quarto e 2 banheiros. Mas já tem prédio lançado em Teresina com a suíte master já com 2 banheiros, com 2 closets, né? Então já é uma realidade do mercado que, assim, hoje já não está virando como um elevador, já não é mais aquela coisa de... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A gente faz muita casa que um banheiro, digamos, a gente faz a área da pia comum, né? E 2 espaços separados que cada um tem um box e um chuveiro. Isso é um banheiro padrão hoje em dia, para casa de alto padrão, né? Então, ou então 2 banheiros separados, 2 closets privacidade, separados. né? Bacana. E aí passa muito pela cultura, pelo desejo, né? Então, é uma interpretação. A arquitetura, ela é uma profissão muito interessante, porque ela não é só material, ela é emocional. É de escuta, é de convencimento. É de Você tem que conhecimento. ouvir tudo que a pessoa tem a dizer. Eu acho que o principal é isso, é paciência, né? Então, quando a gente tem um cliente para fazer um briefing do projeto e tal, vamos sentar e são 2 horas de conversa, cada um fala e tal, eu falo pouco. Depois que eu começo a falar, porque você tem que Interpretar, ouvir. né? Interpretar. E às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não é exatamente o que ela quer. Ela está falando o que ela acha que é bacana, entendeu? Acontece muito isso. Aí Ela você acha... vai pegando o que ela viu feeling. nas outras casas que ela visitou e tal, e ela acha que é bacana e tal, e você vai vendo que o jeito de ver daquela pessoa não pede aquilo ali, né? Aí você vai, não é melhor fazer assim e tal. Acontece demais. Todos os arquitetos que passaram, eu fiz uma pergunta. Agora, o dinheiro meio que mudou de mão, né, José? Assim, tem mudado de mão. A gente brinca que tem os ricos emergentes, os novos, que o dinheiro... Que é gente que era de setores mais afastados, das zonas mais nobres, mas com um comércio pujante, ganharam muita grana. E geralmente as casas são... pelo menos eles querem um pouco over, alguma coisa... Aí, para convencê-lo, é complicado também, né? Na verdade, assim, você tem que entender como é que a pessoa quer morar, né? Se o jeito dele morar precisa de mais, uma coisa mais exagerada, digamos assim, você tem que entrar um pouco nessa vibe e dar um toque disso aqui também para ele ficar feliz, né? Você também não vai fazer uma casa toda minimalista para o cara se sentir, né? Não é o que ele quer. Então, a gente tem que dar uma linguagem mais neutra e dar alguns toques que ele personaliza e tal, para poder ele se sentir bem. E isso aí vai evoluindo com a personalidade dele. E é interessante, enriquece o projeto, porque também o projeto da gente não fica sempre com a mesma cara. Eu acho ótimo quando tem um pedido diferente. Né? Qual foi o pedido mais inusitado desses 30 anos? Já foram muitos. Mas isso que você lembra de cabeça, mas isso aqui... já teve escada, já teve... Uma vez a gente fez uma cozinha que a bancada era pink, era um Silestone pink, que a dona queria o Silestone pink. A casa era bem moderna, a dona era uma pessoa bem informada, de bom gosto e tal. Mas ela só, eu tenho esse desejo.Ela tinha 3 filhos homens, queria ter um lugar, uma cozinha bem feminina. E nós botamos, era o desejo dela, né? E ficou legal? Ficou bacana, ficou legal. É esse o papel do arquiteto. Às vezes tem umas excentricidades aí loucas e que se fosse feita a revelia, não ficava legal. Mas com o auxílio do escritório, de um bom arquiteto, ele consegue se adequar. É aquela coisa de tudo é possível, né, dentro de um determinado padrão. Aí, digamos, se a bancada era pink, tudo mais tem que ser mais neutro, né? Não dava para voltar. Obviamente, você não vai fazer nada mais exagerado. Então, a cozinha tinha esse detalhe como um ponto focal principal, mas os armários eram neutros, tudo mais era mais contido e tal, para poder evidenciar só esse elemento. José, você prefere ainda, se fosse hoje, né? Assim, obviamente a tecnologia ajudou e tal, mas é um processo mais criativo com papel e lápis? Eu sou old school nesse aspecto, né? Porque o projeto ainda lápis e papel, né? Aí passo para a equipe do escritório, porque eles transferem tudo para o computador, fazem o 3D e tal, mas a minha criação ainda é no lápis e papel. A sua obra... Eu acho que é essencial que o arquiteto saiba fazer isso. Muitas pessoas da geração nova não sabem, está perdendo isso, né? Com projeto direto no computador, e você chega numa mesa para conversar com o cliente, você não consegue passar uma ideia momentânea ali e articular alguma coisa. Eu faço muito isso com o cliente. Às vezes você tem um projeto, as imagens 3D passando ali na tela do computador, mas, assim, o cliente quer um ajuste, alguma coisa, eu consigo desenhar ali uma perspectiva, um croquis para ele, mostrar, já flui muito melhor, e ele fica muito mais... porque meio que humanizado, né? De que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E entendeu? O processo de criação, eu não sei, Zé, mas eu, pessoalmente, negociar, fazer qualquer coisa que eu
eu esteja frente a frente. Se eu não tiver um papel e uma caneta, Caneta. parece que não flui. Pra mim, E acredito que o processo de criação tem um pouco disso, essa né? grafia faz parte. O pensamento flui pelo braço e Flui já pelo vai pra ali. braço, o mecanismo, e você realiza ao vivo para o cliente. E isso, muitas vezes, faz um desenho inédito, totalmente único, né? Aquilo que o SketchUp, os 3D, eles têm blocos que ficam iguais. Quando é na mão, Não tem como você ficar. você tem sempre o desenho da banqueta, do sofá, da cama, da parede, tudo é diferente, é inédito. É verdade. personalizado. E às vezes assim, eu tô com o papel aqui na frente, o cliente está na minha frente, eu desenho de cabeça para baixo. A pessoa fica meio impressionado. Como assim? Dá para fazer. Eu já soube disso. Com treinamento você faz. Você desenha aqui, a fachada virada para ele, eu desenho aqui, ele consegue visualizar. Caramba! E aí dá uma certa... Ele sabe o que está fazendo. Esse processo criativo, quando ele trava? Não pode travar. Mas, por exemplo, qual é o melhor processo criativo, o melhor horário? Não, eu acho assim, prefiro desenhar de manhã. Eu acho minha cabeça mais tranquila e tal, mas às vezes eu preciso fazer à tarde. Aí, assim, quando você tem que fazer um projeto para amanhã, que está correndo e tal, não estou aqui, aí você tem que dar uma saída, vai ali, vai dar uma volta, vai lanchar, vai comer alguma coisa. Né? Tomar uma taça de vinho. Não pode, vinho não dá, que dá sono depois. Aí você volta e aqui você... Ou então você tira um pouco a cabeça daquele projeto. Eu acho que isso aí... Às vezes trava? Às vezes sim, porque você tem que botar muitas ideias ali dentro, né? Você tem que, quando você projeta, você está pensando no que você acha bacana, no que o cliente quer, no lado financeiro que ele te passou, né? No que dá para fazer, né? No que dá para fazer, no que o terreno permite, numa opção de coisa, né? Que a gente está pensando. Então, e às vezes você tem que juntar aquilo tudo e não está conseguindo juntar. Você acha que é legal de um jeito, que o cliente talvez não goste e tal. Então, você tem que tirar a mente dali, né? Pensar em outra coisa, vai fazer outra coisa, depois quando volta, a coisa flui melhor. Antes de entrar na Casa Cor, uma curiosidade. Na verdade, uma opinião sua e da José também. Nos últimos 30 anos, tanto a J. Monte quanto o seu escritório cresceram muito. E hoje eu vejo muita gente falar em mesa e falar assim, Teresina vai crescer para onde agora? Né? Já cresceu para ali. Como é que você enxerga os próximos 20 anos em Teresina? Eu acho que está crescendo para o lado dos Alphaville ali, né? Para a saída da cidade, para a duplicação ali, o crescimento da cidade é aquele, né? A gente sente que o centro está vazio, né? Está cada vez... como tem acontece projetos muito... de revitalização vertical, né, inclusive. Tomara que aconteça, porque isso não é Teresina, isso são todas as capitais, todas as cidades. O centro histórico, ele vai ficando mesmo depreciado. E aí, quando você volta isso para o lado cultural, é sempre mais bacana, né? Mas a gente não está tendo essa visão ainda aqui. Então, tem muitos prédios abandonados, ninguém mora mais no centro quase, né? Isso foi migrando para a Zona Leste. O meu apartamento que eu moro, por exemplo, que é na esquina, quase na esquina da Homero com a Jockey Club, aquela região é o novo centro, porque está cheio de colégio ali, está cheio de engarrafamento, supermercado. As pessoas desviando, passar pela região, às vezes, em horário de pico. Eu adoro morar lá. É maravilhoso. Tudo pertinho, né? Tudo pertinho, tudo lá, eu me sinto assim. É o centro. É o novo centro. Mas, assim, realmente, aí quem quer morar com mais espaço e tal, está indo para os condomínios, saindo aqui, por exemplo, nessa região aqui, tem muito condomínio aqui que eu nem estava vendo ainda. São verdadeiros bairros que estão sendo criados, né? E aí a gente vê que a cidade vai crescendo mesmo, vai migrando, as pessoas vão mudando, querendo mais exclusividade e tal, e vão juntas para aquele mesmo lugar. Eu me lembro que no Ceará aconteceu esse processo de Fortaleza para o Eusébio, né? Né? Tinha uma grande Fortaleza e muita gente há 20 anos nem apostava que fosse acontecer aqui. Quando começou a Alphaville, o pessoal dizia, mas é muito longe. Hoje já não é, né? Do lado. Já duplicou, já ficou mais acessível. Já tem muita casa lá, muito condomínio ali perto. Então, vai começar a ter mais comércios, mais empresas. O senhor dizer, José, que daqui a alguns anos Teresina e Altos praticamente serão uma cidade só? Sim, sem dúvida. E existe essa corrida, porque uma das explicações que eles falam é que são grandes áreas. Grandes áreas possibilita fazer loteamentos, bairros, locais que são pequenas áreas, como é o nosso sudeste, o nosso sul. Nós não temos oeste, né? Nosso oeste é Timon, que também tem uma crescência e o nosso comércio atende lá também. Eles são menores, áreas um pouco menores, então inviabiliza um pouco a criação de grandes bairros. Então, assim, a corrida realmente é para a Zona Leste, né, aqui para o lado de União, para o lado de Altos, né, um pouco entrando ali para Santa Teresa, para aquela região. Lá também cresceu muito. Né, tem também a questão do clima,
dizem, né? O clima É mais friozinho, né? Porque aqui a gente está entre dois rios, então é mais baixo, né? Então é mais quente, a evaporação dos rios e tal, enfim. E a zona sul e sudeste, ela ficou mais comercial, indústria, onde chegam toda a mercadoria do sul. Então, assim, ela ficou um apelo mais de comércio, De indústria. logística mesmo. De logística, distribuidoras. Não que não tenham bairros, mas, assim, uma concentração de menores lotes, casas, bairros menos projetados. A gente percebe bem isso aí na cidade. Verticalização mais para cá, né? Para a Zona Leste, a gente não vê tanto mais. Eu acho que a tendência é ir verticalizando junto, né? É claro que os condomínios são mais amplos e tal, mas depois você vai perceber prédios por ali também. Já tem aqui, por exemplo, por trás do Mirante do Lago ali, já tem muito prédio ali por trás, né? Então, prédios às vezes um pouco mais baixos, de 4, 5 andares, mas assim, a tendência é que isso vá E o que é bacana que eu tenho adensando. visto também é que a visão do empreendedorismo do novo teresinense, do mais jovem, ele já mira lá na frente, já quer comprar os pontos na frente, porque sabe que aquela comunidade vai precisar de pão, vai precisar de uma academia. Tudo é já pensado nisso. Né? A gente já fez projeto de uma loja de pães bem bacana aqui, lá falar o nome. pro Mirante do Lago, Dona Conceição Pães ali. A gente fez um projeto bacana para eles na porta do condomínio Mirante do Lago. Que deve ser construído em pouco tempo aí. Dando aqui um spoiler deles. Existe assim, toda uma preparação. A gente vê que as pessoas hoje, de todo jeito, menos... É tudo mais projetado, mais pensado e mais pesquisado, eu vou além. Né? Eu acho que o brasileiro, em especial o piauiense, o teresense, ele está muito mais exigente. Ele não quer ir para qualquer restaurante, ele não quer ir... Eu acho que assim, a gente está acostumado com mesas bem montados, né? As pessoas viajam muito, têm referências bacanas e não querem mais chegar aqui e ir para uma sombra de mangueira, né? E também você quer conforto, quer segurança, lugares fechados, climatizados. Então, isso já é uma coisa que está já no sangue das novas gerações também. Ninguém quer improviso mais, né? Ninguém quer ficar no calor. O nosso lazer é muito gourmet, né? Muito de alimentação como também. Você falou, hoje não tem praia, né? Então, na verdade, você tem que... Vão criando alternativas, né? Criando alternativas, sejam climatizadas, sejam mais confortáveis, né? E que bom que grandes grifes de restaurantes estão chegando aqui a Teresina, né? Cada vez mais, né? Nos shoppings, com segurança, né? Quem teve essa expertise bem antes, né? Hoje eu acho que, assim, de 15 anos para cá, realmente Teresina mudou muito a cara. Mudou muito a cara com grandes profissionais. Antes assim, tinham muitas famílias, né? Tinham muitas referências de todo mundo conhece todo mundo. De algum jeito, a gente sempre tem alguém que conhece alguém, mas expandiu. Muito. Sabe? Furou a bolha. Muita gente chega no escritório que eu nunca vi, que eu nunca conheci, que é família daqui, da vida inteira, né? Então, na verdade, eu acho que assim, sempre tem os núcleos familiares e tal, de amigos e tal. Sim, referências, mas... mas assim, está muito expandido, né? A bolha estourou e isso é muito bom para o comércio, é bom para a gente, é bom para todo mundo, porque essas inter-relações são muito interessantes. Mas tem que comprar na J Monte. Tem que comprar na Prêmio, na J Monte. E na Black agora. E você percebe também assim, as gerações mudando, né? Eu já projeto para filhos de clientes que viraram meus clientes, né? Daqui a pouco serão os netos. Sem sombra de dúvida. Com essa longevidade projetada que a gente consiga lá bem velhinho, o Zé Ribeiro lá desenhando. Meu filho, eu não vou fazer no SketchUp, não vou fazer no... Pode aqui desenhar. E eu aqui, né, eu espero estar no atendimento, eu adoro frente de loja. Eu adoro frente de loja, eu adoro gente. Eu já tô pensando aqui, a gente falando de elevador na cabeça da José. Onde é que eu vou buscar uma fábrica de elevador? Eu não duvido nada. Porque é bom, e quanto eu acho nesse tipo de serviço, quanto mais melhor, porque barateia cada vez mais. A concorrência é muito salutar. Saudável para o cliente, né? Assim, e o mercado de Teresina, dos concorrentes, dos fornecedores, dos próprios profissionais, lógico que existem os detalhes, mas de uma forma geral é muito bacana. É muito bacana. É muito respeitosa, muito cordial, bacana. Né? E assim, a concorrência, ela te estimula a ir atrás, a ir buscar. Né? A fazer melhor. E assim, eu tô criando uma fama que o povo me liga. José, tu não tem isso? Eu digo, mas não tem nada a ver comigo. Ela disse, não, mas eu acho que dá para inventar. Eu digo, não, eu ainda não tô nessa esfera, não. Qual é o tamanho da importância para o Escritório 2 Arquitetura, a Casa Cor em Teresina? Eu acho que a Casa Cor é um evento que existe há 35 anos nacionalmente, né? E é o maior evento de decoração do mundo, praticamente, né? Assim, nesse formato de uma casa montada para a pessoa vivenciar, entrar naquela atmosfera e tal, ele é muito importante mundialmente, porque é um formato... singular, né? Singular. E começou
em São Paulo, né? Começou, na verdade, na Argentina, Casa Foa. Era um evento que era, umas senhoras se juntaram para apoiar as entidades de saúde e tal, e fizeram uma mostra de decoração. Isso, depois, alguma delas foi para São Paulo, tinha relação lá, e começaram a criar a Casa Cor. Quer dizer, começou como um movimento mais social, digamos assim. Mas virou um super evento comercial, né? E tem nas principais capitais, e Teresina precisava, já era momento, porque o mercado está muito grande, vasto, tem muitos escritórios de arquitetura, muitos escritórios de arquitetura, muitas lojas, né? O mercado já cabe isso aí. E eu acho que para a gente é um prazer estar participando dessa primeira edição. Eu sou fã de Casa Cor, sempre vejo a de São Paulo, quando eu estou numa cidade que tem Casa Cor, eu vou lá ver, seja onde for. E já fez Casa Cor em outros estados, né? Já fiz em Fortaleza, né? Há muito tempo atrás, era inclusive com a Neuma, que é a mesma sócia dessa Casa Cor aqui nossa, e é muito bacana, é o mesmo formato, tudo igual. É uma grande casa. É uma grande casa que você subdivide ela, e já fiz em Recife também. E o escritório vai estar com o maior espaço, e talvez um dos espaços que o cidadão, o dono da casa, goste mais de ir, na verdade, que é o loft. O porquê do loft? Não, na verdade, esse formato, esse nome loft surgiu em galpões abandonados americanos que eram transformados em moradia, né? Então surgiu esse conceito de loft há um tempo atrás, já uns 30 anos. E aí, esse se denominou, quando você tem um espaço grande, que você vai ter uma área, um banheiro, uma cama, uma área de cozinha e tal, de loft, né? Mas, assim, eu acho que o meu espaço lá não vai ser um loft, vai ser uma casa, porque ele é subdividido. Eu fiz um hall separado, tem a sala de estar e jantar, tem a cozinha, tem um quarto separado, um banheiro, tem uma área externa com terraço, com hidromassagem. Hidromassagem, eu vi aqui. Então é bem completo. Eu chamei de casa, né? Além de um loft, até porque eu não sou muito fã dessas palavras, nomenclaturas americanizadas. Eu acho que a português é uma língua linda que você tem que falar em português mesmo. Então acho que casa é muito mais interessante, né? E aí, a casa, eu terminei batizando de casa joia, né? Por quê? Porque joia eu acho que é uma palavra positiva, né? E eu acho que joia também as joias da arte piauiense vão estar lá dentro. Eu separei quadros do Píndaro, do Afrânio Castelo Branco, Fátima Campos, tem nomes novos também da arte que vão estar lá. Então, é como se fosse uma caixa de joias. E principalmente porque é a junção da primeira sílaba do meu nome e a primeira sílaba do nome da Yamara, né? Então, é joia escrito com Y. Ficou joia, J-O-Y-A. Qual é o tamanho da Dona Yamara dentro desse escritório nos últimos 30 anos? A importância, a relevância dela? É 50%. É metade, nós somos 2. A nossa marca foi 2 sempre, né? E há 2 anos ela nos deixou, mas assim, dentro da minha forma de pensar arquitetura, é claro que tem ela dentro também, como eu também fazia parte do pensamento dela, né? Então, acho que isso é uma coisa para sempre, né? Não tem como separar. É uma criação de 2. E essa primeira edição eu queria fazer essa homenagem, né? De uma forma que fosse... Vai ter muito o olhar dela, literal. E ficou uma homenagem linda, viu? Eu particularmente soube hoje, agora. E assim, já fico imaginando a escrita e assim, muito, muito bacana. Parabéns pela ideia. Eu queria saber como surgiu esse nome, Joia. Esse nome, na verdade, foi ela quem criou, porque quando na época da pandemia, a gente fez uma reforma na logomarca do escritório e a gente pensou em mudar de nome, porque tem muitos escritórios que já incorporaram 2, né? Vários. E aí a gente pensou, será que a gente vai mudar e tal? Não sei o que. A gente podia botar as primeiras sílabas do nome da gente, fica joia, fica uma palavra bonita e tal. Terminamos desistindo, né? Mas eu fiquei com essa palavra na cabeça e agora eu achei que era a hora de usar. Nossa. Porque eu acho que assim, é uma homenagem. Eu quero que ela esteja sempre presente, ela está, mas também eu não quero que seja o tema do espaço, né? Claro. Senão, não é isso. Mas tem uma conexão. A palavra joia, porque, inclusive, um spoiler, né? Vai passar, já todo mundo vai ter visto, mas tem uma cor de um pouco de ouro ali, é meio terroso, né? Os tons terrosos. Mas, de qualquer forma, é uma homenagem singela, mas assim, eu quero que ela esteja lá presente. Mas, assim, o espaço não é sobre, é claro, nada disso. O espaço é sobre arquitetura, sobre o jeito de morar piauiense, né? Eu acho que isso é que a gente tem que fazer na Casa Cor. Mas isso, toda joia a gente conserva, a gente preserva e a gente guarda e cria. Então, olhar o espaço, esse pertencimento de um lugar, como uma joia, né? Exatamente. Acho que quando a gente chega em casa, a gente até costuma dizer, viaja pelo mundo todo e tudo, mas quando chega em casa é maravilhoso. Então, maravilhoso. É uma joia realmente que a gente tem. Eu acho que é isso, canto né? de morar. Eu acho que essa palavra representa muita coisa. O que é bom, o que é extraordinário é uma joia. E também é uma coisa positiva, aquele sinalzinho com o dedo, assim, tudo a joia jóia. e tal, é uma coisa leve. Eu acho que tem o espaço que eu estou propondo, é um espaço, uma morada luminosa, assim, uma casa ampla,
pé direito duplo, com cortinas translúcidas, com muita luz e tal. Uma casa leve, né? Então, essa positividade eu quero trazer para o espaço, que é uma característica do nosso trabalho sempre, né? Sem exageros, mas bonito Já de se quero ver É, e gostoso de estar, né? exatamente. É aquela coisa, é algo que seria viável. Porque a É. Casa Cor, às vezes, também propõe algo inviável. A gente É. vê muito por aí, quando a gente viaja em Casa Cor, isso aqui tá lindo, mas isso aqui não funciona no dia a dia. Porque a Casa Cor também tem essa função de lançar tendências, como desfile de moda, né? Você vê aquele desfile de moda, ninguém usa aquilo, né? São roupas horríveis. O Romero, meu filho, meu Deus, quem é que usa isso aqui? Ninguém usa, não é para usar, é para dizer que um volume vai mudar, que uma proporção da roupa vai mudar e tal. Então direciona, né? Mas na hora que o estilista vai vender a roupa, ele faz uma leitura comercial daquilo. É da mesma forma. A Né? Casa Cor, às vezes, tem espaços assim, que são conceituais, né? E é interessante você estar imerso numa atmosfera que é totalmente inusitada. Sem sombra de dúvida. Eu já quero... Mas o que eu estou propondo é uma casa viável, né? Obviamente que tem uma curadoria de imóveis de alto padrão, de peças de arte com valor agregado muito alto. Revestimentos bacanas. Revestimentos fantásticos. Da J. Monte Decortais, Eliane, que são marcas fantásticas, né? Foi o escritório do Zé Ribeiro foi o primeiro a escolher o seu produto e escolheu a Decortais. Então, assim, hoje uma das melhores marcas no Brasil, né, tecnicamente falando, em qualidade de produto. E todo o ambiente, né, onde os produtos que ele escolheu, né, que vão estar em alguns pisos e revestimentos, são da Decortais. É uma grife também, né? Uma grife. Então, o espaço pretende ser um espaço do novo luxo, né? Que o luxo Gostei. atual... mas o luxo atual não é mais aquela coisa tão ostensiva, né? Também eu acho que a Casa Cor tem essa função de educar um pouco as pessoas, né? A pessoa entender que o luxo não precisa ser também uma coisa tão... Uma over, né? Uma coisa tão... Então, você tem uma boa obra de arte. Eu acho que o melhor revestimento de uma parede, depois da Decortais, é uma obra de arte, né? Então, se você tem uma parede pintada, por mais simples que seja, você bota uma obra de arte de valor, pronto, é a melhor coisa, aquilo é um patrimônio, aquilo é uma coisa atemporal. Então, acho que o que eu estou buscando é isso. Peguei grandes artistas para estarem no espaço. Uma prateleira maravilhosa para a gente, piauiense. Exatamente. Grandes nomes do design para estar nos produtos, nos móveis, nas mesas, cadeiras, sofás, uma das melhores lojas da cidade. Então, eu acho que o espaço vai ser bacana, vai ser um espaço bem, bem agradável. Já está tudo pronto? Ainda não. Mas vai ficar tempo. É o grande desafio. Todos que estamos lá, porque é uma obra rápida, né? Mas também eu acho que a Casa Cor tem essa função. E também se você botar um arquiteto para passar um ano fazendo aquilo ali, todo ano, toda hora ele vai querer fazer uma coisa mais ajustada, mais perfeita e tal. Então acho que tem que ser um tempo rápido mesmo. Para a ideia fluir mais rápido, para a construção ser mais rápida, para a coisa acontecer mais rapidamente. E é um desafio. Primeiro é sempre o primeiro. Então, assim, eu acho que ele já expôs em outros locais. Acredito que tenha tido uma dificuldade maior, porque não era muito no ambiente dele. É verdade. E aqui tem um apoio, já é o escritório conceituado, conhecido. Então, as pessoas acreditam muito. E eu acho que estivemos lá ontem ainda, tá bem encaminhado. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai sim. Só uma última pergunta como curioso. Eu gosto muito de viajar e vejo muita cultura de construção americana, né? E a gente nunca viu essa cultura, porque o brasileiro americaniza quase que tudo, menos a construção. Você acha difícil isso evoluir para cá? Não, eu acho que você já tem construções com steel frame, com placas... Drywall, muita coisa nesse sentido que agiliza a construção, né? Mas a nossa mão de obra ainda é muito barata, né? Se você comparar a mão de obra americana de construção civil com a mão de obra brasileira de construção civil, ainda é mais barato. Então, tem muitas coisas, aquele fazer mais artesanal, que ainda é mais viável economicamente, né? É claro que você fazer... Na China se constrói um edifício em algumas semanas, né? É claro que isso é melhor, né? Em termos de tempo e tal. Mas também tem a questão da qualidade da obra. Muitas vezes essa construção muito rápida, às vezes é um pouco descartável também, né? Também a China constrói muito rápido, ela também desmancha um prédio rapidinho para fazer outra coisa no lugar. Então, acho que as nossas construções são mais sólidas ainda, né? Mas a tendência é isso evoluir e os métodos construtivos serem mais rápidos, mais... e principalmente com menos desperdício, né? Porque o desperdício de material na construção brasileira ainda é muito grande. Em torno de 25% a 30%. É mesmo? A gente tem um produto que é o argamassa pronta, que ele reduz isso para em torno de 2%, 3%, naquele especificamente na parte do argamassa feita em obra. Né? Só que existe a questão da mão de obra e do entendimento disso. O desperdício, às vezes, ele é negligenciado por alguns ainda.
né? Mas já existe um olhar cultural, né? É cultural, mas já existe um olhar muito atento para isso. Culturalmente também a gente vê que as pessoas elas preferem, às vezes, não, vai dar para fazer aquele jeitinho brasileiro, aquele negócio. Quando chega no custo final da obra, poxa, eu devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo. Uma obra Quer mais dizer, programada, né? Você perder mais tempo no projeto do que na construção. Isso seria o certo. É um conceito oriental para ocidental. É. O oriental, ele passa mais tempo no projeto, na adequação, menos tempo na execução. Porque o tempo de projeto ele tem um custo menor, porque envolve menos pessoas. No tempo de execução, envolve muita gente, em muitos segmentos, né? Então, precisa ser rápido. E nosso jeito de fazer ainda... né? Quer começar. Tem muita gente, não, começa. É para você capacitar mais a mão de obra, né? Eu acho que é isso. É Passa planejamento. muito por capacitação. Né? Capacitando a mão de obra, encarecendo, obviamente, né? E aí você vai ter que pensar muito melhor na construção. Não pode ter, às vezes você começa um projeto aqui, o cliente, aí tá pronto, já estou começando amanhã. Eu digo, calma, você tem que fazer o projeto, analisar tudo e tal. Quando tiver tudo prontinho, organizado, é que você começa a construção com programação e tal. E não se atira no escuro, né? Eles não entendem muitos, né? Que o planejamento faz parte do projeto todo em si. Ele quer ver materializado aquilo. Acha que enquanto está no papel, enquanto está na organização, não está sendo feito muita coisa. Né? E tem muita gente que só visualiza mesmo o espaço quando entra. Né? Eu vou muito com o cliente visitar a obra e tal, e às vezes quando está no meio, começando até a obra, acha pequeno o quarto, acha não sei o quê. E tá tudo escuro ainda, né? Você tá com aquele contrapiso de cimento escuro, você tem o concreto no teto escuro, as paredes sem pinturas. Quando botar um porcelanato claro, pintar as paredes aqui de branco, o teto de branco, e realmente é isso que acontece. Quando tá na fundação, ele diz, eu não caibo aqui dentro. Não caibo aqui dentro. Aquela pilhinha de tijolo ali dentro, cara, é muito pequeno. O banheiro eu não vou me virar. Né? Tem uns questionamentos muito doidos, mas assim, isso às vezes atrapalha porque tem gente que você consegue argumentar e convencer, tem gente que não. Né? Aí quando aumenta, ficou grande demais. Exato. Você tem com o tempo de trabalho, isso é que é importante na experiência do profissional, é você saber realmente argumentar, realmente saber o que falar, realmente mostrar e ter paciência. Às vezes você leva, vamos ali na casa tal, porque lá é igual o espaço, você vai vivenciar lá dentro. E resolve, mas tem que ter toda essa... Poder de convencimento também. E também entender o que o cliente quer. Não é só convencer por convencer, né? É você entender a mente dele e ter empatia com o que ele está pensando. Né? São quantos arquitetos hoje no escritório? 10. Somos 10, a equipe tem 10. E aí, gente para criar, né? Na verdade, assim, a criação é toda minha. Sim. Eles fazem toda a parte de desenho, né? E atendem o cliente eventualmente, e propõem algumas soluções, mas assim, tem que passar por mim, né? Porque nosso jeito de trabalhar é uma atividade muito pessoal, realmente, muito autoral. É de conceber, né? Existe uma concepção, existe uma obra de arte. Uma conceituação, e aí, agora, às vezes também, que a gente fala, às vezes é inacessível, o projeto tudo. Gente, eu vejo escritório que passam 3 anos com um projeto. Então, se você dilui aquele projeto em si por 3 anos de acompanhamento, às vezes acontecem mudanças durante, né? Durante o processo, é muito comum, né? Hoje em dia, antes mudava menos, né? Porque tinha menos ferramentas de compreensão para o cliente. Hoje em dia, com essa realidade virtual, o cliente entende muito, né? Mas também ele pega muita referência que às vezes não é bacana e quer costurar, então pede mudança e tal, e a gente tem que com calma, orientar, não é assim, não vamos fazer isso. Mas, assim, obviamente que quem vai morar no espaço é a pessoa, quem vai habitar aquele espaço é a pessoa, quem vai trabalhar ali é ele. Então, a gente tem que ouvir sempre, né? Não pode ser intransigente, né? E eu não acredito em arquiteto estrela, eu acho que ninguém tem que ser estrela de nada, você está trabalhando para aquela pessoa, para fazer uma coisa junto com ela, né? Se você tiver uma visão de que a sua opinião é melhor do que a dela, a coisa não vai ficar boa. Não anda. Não anda e realmente você está enganado, porque a sua opinião não é melhor do que a de ninguém. Eu posso ter mais conhecimento e explicar para ela e fazer ela entender aquilo, né? Em nome da J. Monte Premium, Black, da Casa Cor, queremos te agradecer por esse espaço, e tempo é ouro, na verdade eu vou fazer cada vez mais, e ter a honra de recebê-lo e trazer aqui para a audiência toda essa experiência de 30 anos, de sonhos realizados, né, de famílias que foram concebidas nesses espaços, é de uma responsabilidade muito grande, principalmente na geração de muitas obras de arte, porque cada prédio acaba sendo uma obra de arte sua, né? É verdade. Para mim é um prazer estar aqui, né?
Seu espaço é maravilhoso. Obrigado. Estou conhecendo agora também. Use mais aqui, né, José? Sim, sim. Muito bom. E assim, é sempre bom estar junto com a José em qualquer coisa que ela faz, que ela sempre faz muito bem feito, com muito capricho. Então, é um grande prazer para mim. A José, assim, Com muito carinho que a gente pular, recebe. se José pular do 11º, digo, eu vou junto, que tem um negócio lá embaixo muito bom, deve ser uma piscina maravilhosa. Então, não, muito bom essa concepção da gente fazer essa série, podendo mostrar. Eu descobri muitas particularidades aqui na entrevista e acredito que as pessoas que estão assistindo vão se aproximar mais, vão entender essa acessibilidade. Às vezes tem aquela bolha, né, Zé, de achar assim, será que eu procuro escritório? Será que eu consigo ser cliente daquele escritório? E assim, todos são muito profissionais. Tá? O 2 Arquitetura é um escritório acessível, sim, e que entende, personaliza. E a gente é muito bom fazer esse elo. Hoje eu acho que a gente costura relações, né? Desde um espaço tão bacana como esse, que quase todos que vieram aqui até agora não conheciam. Pois é. Né? Ter um apresentador de televisão que entrevista tão bem, seguindo para outro segmento que é o nosso mundo da construção. Que Esse é um universo mundo gigantesco, né? é uma verdade. comunidade. Eu considero a comunidade e assim eu sou apaixonada por essa comunidade, desde o pedreiro, o pintor, o arquiteto, E agora o fornecedor. trazendo a proprietária da J Monte para ser podcaster. Olha aí. Então. De repente vira uma série Já mais, sei que vai virar. Não, mais então, continuada, assim, né? é muito bom a gente conversar sobre isso. E assim, eu acho bacana, né, que agora envolve imobiliária, é um segmento realmente muito É um maior. ecossistema muito grande, né? É verdade. É um Maior do verdade. que o que eu imaginava, porque isso interfere no desejo, no sonho das pessoas, e tudo que é o desejo do ser humano, ele é muito importante para Sem nós. sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E eu fico muito orgulhoso de poder fazer parte dessa série. E podcast é bom que você vai falando e vai fluindo. E... Você já é patrimônio da J Monte, Eu Elton. sei. A minha história com a J Monte se mistura muito. Desde que eu cheguei aqui, eles sempre apostaram no Bom Dia e continuam apostando nos nossos sonhos e essas histórias se misturam e crescem juntas, né? O nosso olho brilha quando a gente vê um cliente realizado. É muito bom. É a melhor coisa, o melhor pagamento é esse. O olho Você brilha, vê né? que aquele cliente está feliz ali dentro. É muito bom, é maravilhoso. Eu imagino a primeira vez que eu entrei na minha casa, a primeira noite que eu passei, eu me lembro que eu chorava com a minha mulher, que era um negócio. É bem o sentimento de quem. Exatamente. É, A gente vivencia muito isso. E nós somos energia, né? Tudo flui, tudo circula e tudo se correlaciona. É verdade. Obrigada, viu? Obrigado também mais Pronto, uma vez. também agradeço demais. Obrigado, José, minha podcaster. Oh, Mais então, episódios ainda virão. durante a Casa Có. Muito Obrigado. bom. Sejam bem-vindos. Esse episódio é gravado na Estação I Estúdios Criativos.